Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos. Eu sou Laerte Campos e hoje eu quero falar contigo sobre um mal que assola todo mundo em menor ou maior grau, a ansiedade. Curtiu o assunto? Então deixa sua curtida aí embaixo e bora pro vídeo. Sabe aquela sensação de empolgação pouco antes de uma viagem? Aquela sensação gostosa antes de um beijo da pessoa que você ama? Isso tem nome e chama ansiedade, mas é uma ansiedade boa, meio que uma expectativa. Agora, você já sentiu uma aflição antes de uma entrevista de emprego, ou a sensação de estômago embrulhado antes de uma prova da faculdade? Ou ainda aquela sensação de que alguma coisa vai dar errado, mas você não sabe o que? Isso também é ansiedade, só que esse tipo de ansiedade ele te derruba sem você nem perceber. Pois é, todo mundo sente isso em maior ou menor grau. Todas essas pessoas sentem algum tipo de ansiedade e quando é do tipo ruim, pode te atrapalhar muito para conseguir o que você quer e merece na sua vida. Talvez seja por culpa da ansiedade que você não consegue aquela promoção ou chamar aquele carinha para sair mesmo sabendo que ele está afim de você. Hoje eu vou te explicar como lidar e se prevenir para não se render a essa ansiedade ruim. Então fica até o final e presta muita atenção. Antes da gente começar, eu quero te explicar que o que eu vou passar no vídeo de hoje pode te ajudar bastante. Porém, se você tem algum problema médico, se o seu tipo de ansiedade estiver atrelado a uma patologia, por favor, procure um médico. O que eu vou explicar aqui, eu aprendi com muita leitura e experimentação. Funciona comigo e eu já usei em alguns coaches, mas isso não substitui tratamento médico, principalmente se o problema foi aquele tipo de ansiedade que chega a beirar um ataque de pânico ou até gerar um ataque de pânico. Nesse caso, eu vou reforçar de novo, procure um médico. Aviso dado, eu preciso contar para vocês de onde veio a ideia de fazer um vídeo sobre ansiedade. Como vocês sabem, além do canal, eu também trabalho numa empresa, sou líder de uma equipe. E recentemente eu estava numa reunião com uma pessoa do time, um cara muito bom, fora da curva, super competente, com muita bagagem e muito conhecimento. A gente estava tratando alguns assuntos internos e estava muito visível que ele estava nervoso, ele estava ansioso com a reunião. Então, chegou um momento que eu parei a pauta e a gente começou a falar de outros assuntos. A ideia era acalmar e juntos a gente conseguiu voltar num tom normal. No final da reunião, ele acabou me sugerindo fazer um vídeo sobre como lidar com a ansiedade. E eu topei a ideia, topei o desafio. Então, Lu, esse vídeo é pra você. Obrigado pela confiança, obrigado por fazer da nossa equipe cada vez melhor. Não esquece, você é foda, você faz a diferença e tamo junto. Agradecimento dado, bora pro vídeo. Bom, nós já falamos aqui que tem aquela ansiedade boa e ansiedade ruim. A boa a gente não vai tratar. Ela faz bem se não acontecer em excesso, porque ela vira empolgação e pode nublar a nossa visão. Mas por enquanto vamos deixá-la de lado, tá? Hoje a gente vai falar apenas da ansiedade ruim. Aquela que te faz falar besteira em uma reunião, faz esquecer tudo que você tinha planejado e te transforma numa ameba que não consegue juntar 3 palavras em uma frase. Eu conheço pessoas que quando ficam ansiosas passam mal. Elas começam a transpirar, as mãos tremem, ficam pálidas, algumas pessoas chegam até a desmaiar ou ter dor de barriga muito forte, tamanho é o nível da ansiedade. E para tratar isso, a gente tem 2 formas que eu quero passar para vocês. A primeira forma é preventiva. A gente não sabe quando e onde a ansiedade vai aparecer. Então, a gente precisa se fortalecer para aprender a lidar com a situação caso ela aconteça. Quando a gente fala em se preparar, nós estamos falando de rotinas de controle emocional que vão te ajudar a manter a linha quando algo ruim acontecer. Mas essas rotinas têm que acontecer antes do momento crucial, porque assim, quando ele acontecer, e vai acontecer, vai virar uma intensidade muito menor e seu controle emocional vai dar conta. Para a gente se preparar para situações desse tipo, eu vou explicar uma técnica que eu aprendi no livro Inteligência Positiva do autor Shirzad Chamini. Nesse livro, o autor fala de nossos sabotadores, e ele explicando de uma forma bem simples, tá? São carinhas que vivem dentro de nós e estão aí apenas para nos ferrar nos momentos mais importantes. Eles são responsáveis por muitos problemas de ansiedade porque eles fazem com que a gente enxergue apenas o lado ruim das coisas. Normalmente, a ansiedade vem quando a gente começa a questionar se nós somos realmente bons no que a gente faz. É justamente naqueles 5 minutos antes de entrar em uma reunião importante que um dos sabotadores aparece do nada para dizer que nós somos incapazes de fazer algo bem feito. E naquele momento a gente acaba concordando e acaba dizendo frases como: eu realmente fiz merda, eu não faço nada direito, sou um bosta mesmo, isso não vai dar certo, entre outras coisas. Ou seja, a gente se cobra em um nível que nós não cobraríamos a pior pessoa do mundo. Então,
O exercício que eu vou explicar para vocês, ele tem que ser feito todos os dias pela manhã e, se possível, antes daqueles momentos importantes que estão vindo no seu dia. Para continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Das frases que eu disse agora há pouco, você diria essa frase para uma criança? Acredito que não, né? Então, o exercício consiste em você conversar com você mesmo, explicando sobre as coisas que podem acontecer, mas que tudo vai ficar bem e como você deve reagir aos possíveis problemas que podem acontecer. O ponto é que se você for falar olhando no espelho, depois de 15 segundos você já vai estar dizendo que é um bosta, que vai dar tudo errado, ou pior, você vai ter desencanado e saído fora. Então, você vai pegar uma foto sua quando criança, aquela bem fofinha, e todos os dias pela manhã você vai ter uma conversa consigo mesmo, explicando como vai ser seu dia, onde pode acontecer problemas e principalmente que vocês estão juntos para fazer dar certo e se apoiar se der tudo errado, porque pode acontecer. Eu sei que parece estranho, mas funciona. E você tem que concluir essa conversa com a frase, sempre com a frase, eu te amo. Porque isso vai reforçar a sua convicção e cumplicidade com você mesmo e vai enfraquecer o seu sabotador. Sobre essa ação, eu tenho ainda uma sugestão que é como eu faço. Baixa a foto no celular e faça isso com ela na tela, mas em alguns momentos desfoca a sua visão para você ver o seu reflexo, de preferência nos momentos que você for elogiar ou se colocar à disposição caso alguma coisa dê errado, mas principalmente no final. Quando você for dizer a frase eu te amo, diga para as duas pessoas, para o seu eu criança e para o seu reflexo. Eu sei que parece bobeira, mas isso vai trazer um alento enorme em um dia caótico. E eu não teria essa técnica se não funcionasse comigo. Eu sempre testo o que eu trago para vocês. Essa é uma forma de se preparar que funciona porque você vai criar uma conexão consigo mesmo e também porque ao pensar em conversar sobre as coisas que podem dar errado, você vai pensar em como resolver o que pode acontecer. A outra técnica que eu quero trazer para vocês é para ser usada no momento em que uma coisa deu errado. Quando isso acontece, normalmente a gente pensa que nós somos idiotas porque a gente acreditou que ia dar certo e a gente se culpa pela falha. É normal. Principalmente quando alguém está julgando e dizendo que nós somos culpados pelo problema. Nesse momento, então, a reação normal é a gente se afundar na cadeira ou, se a gente está em pé, é baixar a cabeça envergonhado com a nossa própria incompetência. Então, o que eu vou ensinar para vocês é uma técnica de centramento, na verdade, duas. Porque é disso que a gente precisa nessa hora. A gente precisa retomar o controle do nosso pensamento e das nossas decisões para avaliar o ocorrido e buscar a melhor solução. A primeira coisa é respirar. Sim, eu sei, a gente faz isso o tempo todo, só que agora a gente vai fazer do jeito certo. Pensa na situação, você está em uma reunião importante e dá alguma coisa errada. Na mesma hora, seu chefe vai olhar para você com aquele olhar fulminante. O que acontece? O seu sabotador aparece com força total, dizendo que você é um incompetente, que sabia que ia dar errado e que você não faz nada direito. A sua pulsação acelera, você começa a suar, a sua respiração fica mais rápida e você começa a perder o controle. Estando desse jeito, é impossível raciocinar qualquer coisa, é impossível achar uma saída. A gente só fica pensando em como a gente falhou, como a gente é incompetente. Por isso, o exercício da respiração é tão importante, para diminuir a sua pulsação e trazer você de volta ao controle da situação, possibilitando que você reviva a sua conversa da manhã com o seu eu criança, buscando uma solução que provavelmente você já pensou para um possível erro. O exercício é simples, você vai descolar a língua do céu da boca, isso eu aprendi com um coach chamado Rodrigo Magalhães, vai relaxar o maxilar, porque nesse momento a gente trava a mordida e a gente tensiona muito os músculos, e você vai começar a inspirar e expirar. Você vai inspirar por 3 segundos, prender a respiração por 3 segundos e soltar o ar por 3 segundos. Repita isso por pelo menos 5 vezes ou até você perceber que você está mais calmo. Eu sei, parece bobeira, mas funciona. Outra coisa que você pode fazer é dar foco a um outro sentido, como o tato, por exemplo. Você vai pressionar a ponta dos dedos um contra os outros, prestando atenção a tudo que você sentir quando você fizer isso. Se você usar a unha, você vai sentir a pressão da unha na ponta do dedo. Se você só passar o dedo, você vai sentir até o relevo da sua digital. Presta atenção. Se você não conseguir usar os dedos para ficar meio indiscreto, sente a sua pressão na cadeira. Qual que é a sensação das suas costas no encosto da cadeira? Sua perna está tensa? Tenta relaxar a perna. Qual que é o peso da sua bunda no assento? É muito? É pouco? Como é que está seu pé? Mexe os dedos do pé dentro do sapato, percebe as sensações que você está sentindo, desfoca um pouco da sensação do problema, do seu próprio julgamento, foca em outra coisa. Esses exercícios eles são super simples, mas eles vão te acalmar e vão oxigenar o seu cérebro, te ajudando a buscar uma solução para o problema que está acontecendo. E se você tiver usado anteriormente a conversa com seu eu criança,
provavelmente você já vai ter um plano B na mente, porque algumas situações você pensou antes. Então, coloque em prática. As ações de sustentamento que eu expliquei servem para silenciar o seu sabotador e te trazer de volta ao controle da situação. Elas vão te ajudar em qualquer situação. E você não precisa fazer apenas nos momentos da reunião ou momentos muito tensos. Tenta fazer isso durante o dia. Isso vai te manter calmo por mais tempo e deixar seus sabotadores internos adormecidos. Faz o teste e me conta como foi aí nos comentários. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo e agora você tem mais conteúdo para te ajudar no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, então compartilha, por favor, com o máximo de pessoas que você conhece para a gente ajudar elas a lidarem com a ansiedade. Lembrando que tem muito mais conteúdo no Instagram, @laertjr.oficial, e no podcast 1% ao dia Evolução Consistente. Um detalhe, se você estiver vendo esse vídeo na semana de 25 a 31 de janeiro, tá rolando no Instagram, aqui no YouTube e no podcast, a Semana do Conteúdo. São 7 dias focados em apenas um assunto para te ajudar a evoluir muito. E esse mês eu estou trazendo a Semana do Hábito, baseado no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. E se você estiver vendo fora desse período, dá uma olhada nas redes porque o conteúdo vai ficar disponível, beleza? Um abraço, te desejo uma ótima semana e até o próximo vídeo.